Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês como obter a equação da lei dos cossenos usando o produto escalar entre dois vetores. Temos aqui F1 mais F2 temos aqui o vetor resultante, o ângulo entre F e F1 é igual a θ, o ângulo entre F1 e F2 é alfa, o ângulo entre F e F2 é beta, onde temos aqui o vetor F1 e o vetor F2. O ângulo entre eles é θ. Se eu quero calcular o produto escalar de F1 por F2, usaremos a seguinte equação: F1 escalar F2 é igual ao módulo de F1 que multiplica o módulo de F2 que multiplica o cosseno do ângulo entre F1 e F2, que nesse caso é igual a θ. Também temos de saber que tem um vetor F e outro vetor F. O ângulo entre esses vetores é igual a 0 grau. Vamos calcular o produto escalar. F escalar F é igual ao módulo de F, que multiplica o módulo de F, que multiplica o cosseno entre os vetores F, que no nosso caso é igual a 0 grau, vezes cosseno de 0, igual F vezes F dá F ao quadrado. Cosseno de 0 é 1. F ao quadrado vezes 1 é igual a F ao quadrado. Vamos usar agora a seguinte equação: F é igual a F1 mais F2. O vetor F é igual a F1 mais F2. Vamos fazer o produto escalar de F por F. F escalar F é igual a F1 mais F2 escalar F1 mais F2. F escalar F é igual a F ao quadrado. Temos aqui o produto notável. Aplicando a definição, o quadrado do primeiro, F1 ao quadrado, mais 2 vezes F1 que multiplica F2 mais F2 ao quadrado. F ao quadrado é igual F1 escalar por F1 é F1 ao quadrado mais 2 vezes o produto escalar de F1 por F2 é igual ao módulo de F1 que multiplica o módulo de F2 que multiplica o cosseno do ângulo entre F1 e F2.
O ângulo entre F1 e F2 é igual a alfa, que multiplica cosseno de alfa, mais F2 escalar F2 é igual a F2 ao quadrado. Arrumando a equação, ficamos com F ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 que multiplica F2 que multiplica o cosseno de alfa. Temos aqui a primeira fórmula para calcular o valor de F. Vamos obter agora a fórmula para calcular o valor de F1. Sabemos que F é igual a F1 mais F2. Tirando o valor de F1, ficamos com F1 é igual a F menos F2. Usando o mesmo raciocínio, fazendo o produto escalar de F1 por F1, ficamos com F1 escalar F1 é igual a F menos F2 escalar F menos F2. F1 escalar F1 é igual a F1 ao quadrado. Novamente, desenvolvendo o produto, notamos o quadrado do primeiro, F ao quadrado. Agora temos sinal de menos aqui, então menos 2 vezes F que multiplica F2 mais F2 ao quadrado. Ficamos com F1 ao quadrado é igual F escalar F é igual a F ao quadrado menos 2 vezes F escalar F2 é igual ao módulo de F que multiplica o módulo de F2 que multiplica o cosseno do ângulo entre F e F2. Olhando aqui, o ângulo entre F e F2 é igual a beta, que multiplica o cosseno de beta, mais F2 escalar F2 é F2 ao quadrado. Arrumando a equação novamente, F1 ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F que multiplica F2 e que multiplica o cosseno de beta. Temos aqui a segunda forma para calcular o valor de F1. Vamos determinar agora a forma para calcular F2. F2 é igual a F menos F1 menos F1. Fazendo novamente o produto escalar de F2 por F2, ficamos com F2 escalar F2 é igual a F
menos F1 escalar F menos F1. F2 escalar F2 é F2 ao quadrado. Novamente, produtos notáveis. O quadrado primeiro fica F ao quadrado menos 2 vezes F que multiplica F1 mais F1 ao quadrado. F2 ao quadrado é igual F escalar F é F ao quadrado menos 2 vezes F escalar F1 é o módulo de F que multiplica o módulo de F1 que multiplica o cosseno entre F e F1. O cosseno entre F e F1 é igual a θ. Então, que multiplica o cosseno de θ mais F1 escalar por F1 é igual a F1 ao quadrado. Arrumando novamente a equação, ficamos com F2 ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F1 ao quadrado menos 2 vezes que multiplica F1 que multiplica cosseno de θ. Temos aqui a outra fórmula para calcular F2. Valeu, pessoal, até a próxima.